Olá! Hoje nós vamos responder a uma pergunta sobre tique, mania, cacuete. A primeira coisa que a gente precisa entender é que esses tiques, esses cacuetes, essas repetições, muito frequentemente são maneiras da criança extravasar insegurança, ansiedade, requerer uma atenção especial por alguma coisa pela qual ela esteja passando, às vezes só do mundo interno, às vezes não relacionada a algum fato que você reconheça como estressante para ela, mas é uma maneira dela descarregar uma emoção, uma angústia que estão contidas, que ela não consegue transformar em palavras e às vezes que ela não compreende. Então a gente precisa primeiro tentar relacionar, né, esses tiques com alguma mudança significativa que possa estar acontecendo na vida da criança. O nascimento de um irmãozinho, irmãzinha, separação dos pais ou brigas, desavenças, ida para a escola, troca de escola, mudanças em casa, mudança de casa, mudança da babá, mudança da pessoa que ficava em casa com ela, morte de alguma pessoa querida, mas também do bichinho de estimação, ou ela tinha um bichinho e de repente a família acha que não tá bom, que não tá dando conta, e aí leva o cachorrinho, o gatinho para a fazenda e aí ela só vai ver o bichinho nos finais de semana. Então essas coisas podem gerar angústias, emoções difíceis de a criança elaborar e elas podem sair na forma de movimentos repetitivos, de tiques, sejam motores, sejam vocais. Uma coisa muito interessante que na maioria das vezes a gente não relaciona é a superproteção na gênese, na origem de tiques. Mas como assim? Uma criança superprotegida no ambiente familiar, ela se sente menos preparada para viver em outro ambiente mais amplo, como é a escola, como é o clube. E aí, quando ela está nessa situação, que é inevitável, ela vai ter que ir para a escola, ela vai ter aniversário do coleguinha fora de casa, fora da escola, ela vai ter que enfrentar essas situações e aí ela tem medo, ela não se sente preparada, ela não se sente segura, ela não se sente competente para aquilo e ela fica talvez com aquela lembrança de cuidado com isso, você pode machucar, não deixa ninguém fazer isso, e se alguém te empurrar, e se você cair? Então ela acaba tendo uma emoção difícil, medo, e aí os tiques. Eles podem aparecer dos 2 aos 15 anos, mas são mais comuns, segundo alguns teóricos, vários teóricos, por volta dos 7 anos, que é quando a vida da criança faz uma grande mudança, com a alfabetização, com uma escola que não é mais aquela escolinha de brincadeiras, de historinhas de menos tempo, se bem que a coisa tem mudado muito e a criança tem sido exposta a essa exigência maior mais cedo, o que também pode nos levar a essa reflexão. Será que nós não estamos provocando na criança angústias desnecessárias, pressões antecipadas, precoces, com as quais ela não está conseguindo lidar? A tendência é que esses tiques comuns sejam transitórios, mas isso não quer dizer que eles não precisem, não exijam atenção. Eles precisam ser vistos porque eles não podem, não devem evoluir. Há alguns estudiosos que dizem que esses tiques transitórios que começaram lá no início da infância, se não forem vistos, podem se transformar em TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E aí vai exigir um tratamento muito mais demorado, muito mais delicado, com uso de medicação, o que não é desejável absolutamente.
que também pode gerar bullying, porque a criança repete, porque os amigos olham, veem, criticam, e isso faz com que os tiques aumentem. Quer dizer, o fato de ser uma coisa que pode acontecer com muitas crianças não quer dizer que é uma coisa que não mereça nossa atenção. Como que a gente vai saber se é um tique transitório ou se é uma doença grave? Muitas pessoas hoje, por causa da maior facilidade em ter informações, se preocupam quando a criança tem algum tique, seja vocal, gaguejar um pouquinho numa fase diante de uma ou outra situação. As pessoas se preocupam muito com uma síndrome que tem ficado cada vez mais conhecida, que é a síndrome de Latourette. Mas como que você vai saber se é tique ou se é Latourette? Primeiro, diagnóstico é feito por profissional especializado. Quem vai dizer é o médico, o especialista. Mas o que você pode observar quando a criança apresenta os primeiros sinais, algum tique, alguma coisa? Primeiro, isso para durante o sono. Isso para quando a criança está muito envolvida, fazendo alguma coisa que lhe dá muito prazer ou alguma coisa que exige muita concentração. Isso aumenta com o cansaço, com a ansiedade, com as noites mal dormidas, diante de uma discussão dos pais, na hora que o irmãozinho chega com a mamãe do hospital. Isso aumenta em determinadas situações. É um critério importante e a gente precisa considerar, mas a gente precisa, para fazer um diagnóstico diferencial, da participação do profissional especializado. Ah, tá bom, não é uma síndrome, não é uma situação grave como a síndrome de Latourette. Como é que eu vou tratar? Olha, você pode começar dando mais atenção, ajudando, favorecendo que a criança se expresse, que ela diga como ela se sente, tendo mais tempo para ela e mais disposição para compreender as referências dela, os sentimentos dela. Você pode também procurar a ajuda da psicoterapia. E quando a gente fala de procurar a psicoterapia para a criança, ela sempre envolve a orientação dos pais, a orientação da família. Porque não há possibilidade de a gente desconsiderar o contexto, o ambiente onde a criança vive, as pessoas que ficam com ela durante o dia todo. Isso é muito importante.